Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, apenas o verso 18. A palavra do Senhor nos diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém? Queridos, eu estava no dia de hoje lendo essa passagem, fazendo a minha leitura diária, e este verso 18 me chamou a atenção. O texto fala que certamente a palavra da cruz. Em tempos, queridos, onde tantos textos da Bíblia Sagrada são retirados do seu contexto e virando assim pretextos, nós vemos qual é o centro da palavra do Evangelho. É interessante que quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas, ele vai falar muito sobre isso, sobre estarmos focados no verdadeiro Evangelho, na verdadeira mensagem do Evangelho, que é Cristo e Cristo crucificado. E é interessante que apenas neste verso, no verso 18, o apóstolo Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É muito comum, queridos, nós conversarmos muitas vezes com algumas pessoas que não conhecem o Evangelho. E elas veem tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, o próprio sacrifício de Jesus, a ressurreição, doutrinas centrais da fé cristã. Elas veem essas doutrinas de uma forma errada. Muitos até mesmo nem creem que o Senhor Jesus é Deus, que o Senhor Jesus encarnou, que o Senhor Jesus morreu e que o Senhor Jesus ressuscitou. E é interessante que o apóstolo Paulo, no verso 18, ele diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E é isso mesmo, queridos. Muitos veem a nossa fé em Cristo como algo incompreensível, como loucura. Mas o apóstolo Paulo diz: mas para nós que somos salvos. Aleluia. Queridos, uma das coisas mais preciosas que nós temos é a nossa certeza de salvação. Salvação em Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, está à destra do poder de Deus, como a palavra nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. É interessante que o apóstolo Paulo fala: para nós que somos salvos, ele é poder de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, querido. O evangelho que mostra a cruz, o evangelho da cruz. É interessante que, se você ler o evangelho de Mateus no capítulo 16, os últimos versos, vai falar sobre isso, sobre o verdadeiro discípulo, aquele que toma a cruz e segue ao Mestre. E é interessante, queridos, que a cruz é um ponto central na fé cristã, porque mostra o sacrifício de Jesus, mostra a nossa abnegação do pecado, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo. E o texto no verso 18 finaliza dizendo que isso é poder de Deus. Que você, querido, no dia de hoje, medite nesse texto, leia todo o capítulo. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta linda. Leia o capítulo todo, você vai ser muito edificado. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus.